Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem e essa abrindo agora uma nova série, onde nós vamos estar estudando sobre Trindade. Na verdade, nessa mensagem nós vamos falar um pouco sobre Trindade, a mensagem de abertura, mas nessa série nós vamos estudar algumas histórias, alguns relatos bíblicos à luz da Trindade. Deus me permitiu entender que todas as histórias nós podemos olhar com três filtros ou com três linhas, de profundidade, de interpretação, de entendimento da palavra. E isso talvez abra a visão de muitos a respeito da riqueza, que a gente pode explorar de conhecimento e de lições, mesmo em algumas histórias relativamente curtas e simples, mas com uma bagagem de informação preciosa. Então, nessa mensagem de abertura, uma coisa muito interessante que eu vi sendo trabalhada outro dia, numa entrevista inclusive, é falando sobre a assinatura de Deus, o Deus Criador. Muitas pessoas questionam sobre a existência do Deus, de um Deus ou de qual seria o Deus. Uma vez que existem tantas religiões e tantas pessoas que escolhem os seus deuses, por que esse Deus seria o melhor, o maior ou diferente dos demais? O que difere um Deus de outro? A verdade é que o Deus bíblico, o Deus trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa trindade, três em um, deixa uma assinatura naquilo que ele cria. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, trabalho há alguns anos com obras, mas é interessante como a gente consegue perceber na profissão, principalmente de arquitetura, que é aquele quem faz o projeto, quando a gente olha uma casa pronta, muito rapidamente, quando a gente conhece uns arquitetos, a gente já sabe dizer, esse é daquele outro, porque existe um padrão de escolha, existe uma linha de pensamento, existe uma marca, existe uma assinatura, existe uma identidade que é vista na criação que identifica o Criador. Na parte de engenharia, nós podemos ver isso na fase de execução. Às vezes, o montado do tapume, a organização de alguns materiais. A gente que tem alguns colegas na profissão, quando a gente passa, a gente já fala, olha, aquela obra é de fulano de tal. Então, existe uma assinatura que identifica aquele que cria. E o Deus Trino não seria diferente em tudo que ele criou. Quando a gente fala de tempo, a gente tem passado, presente e futuro. Quando a gente fala de matéria, a matéria é composta por prótons, nêutrons e elétrons, quando a gente fala do ponto de vista celular. Quando a gente fala de música, a gente tem melodia, harmonia e ritmo. Quando a gente fala dos estados da matéria, a gente tem líquido, físico e gasoso. Quando a gente fala de coisas físicas ou da dimensão espacial, a gente tem largura, comprimento e profundidade, as três dimensões. Então, observe que tudo que está à nossa volta compete a esse Deus que é trino, porque tem atributos dele na criação. A gente pode ver coisas como o ar, como a gravidade, forças da natureza que a gente não consegue tocar, não consegue ver, mas sente e vive sob essa lei, ainda que não seja palpável, ainda que não seja visível. Enfim, tantas coisas apontam para esse Criador e faz a gente entender que de fato existe um Deus e que não é um Deus folclórico, não é um personagem, não é alguém que foi criado para preencher um vazio humano. Muito pelo contrário, Ele quem criou o ser humano. E esse vazio que a gente sente é o anseio para viver aquilo pelo qual sempre fomos criados, que é nos relacionarmos, termos intimidade com esse Pai. Nós fomos criados e tivemos o livre-arbítrio exatamente para que fosse uma escolha nossa relacionar com Ele, que isso fosse sincero. Então, que a gente possa reconhecer a existência desse Deus, que a gente possa apreciar o cuidado dele em criar todas as coisas com a sua assinatura e deixando evidente a sua existência, e que a partir disso a gente possa então ter mais interesse de buscá-lo,
mais interesse de se apresentar para Ele, para que a gente possa nos tornar uma criação funcional, né? Uma criação que foi feita para adorá-lo, que nós possamos adorá-lo verdadeiramente e assim contagiar outros. A palavra de Deus em Romanos, lá no versículo 20, vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Aqui falam de homens que viviam em idolatria e depravação, né? Mas observe todo o construto do versículo, né? É indiscutível, é impossível dizer que não dá para ver, que não dá para perceber a existência de Deus em todas as coisas. Então, fiquem com essa mensagem, meditem nela, mas não deixem de ver as próprias mensagens onde, à luz dessa trindade, entendendo esse Deus trino, a gente vai ver que a Bíblia pode ser interpretada também, sempre em 3 linhas, em 3 esferas, em 3 planos, e essas 3 interpretações de cada história, eu acredito que vai ser sim muito rico, e para mim tem sido muito divertido estudar dessa forma. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, lembra de curtir essa mensagem e manda para mais alguém. Abençoe mais uma vida. Deus abençoe o seu dia.